E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é procrastinação. O seu propósito depende de você. Pare de procrastinar e corra para a ação. Por que seu propósito precisa de você, né? O nosso propósito, gente, é tudo aquilo que nos move. É tudo aquilo que nos motiva a agir para algo que a gente tanto quer. E está dentro de nós, né? Só nós sabemos, nós somos únicos e particulares e singulares, e só nós sabemos o nosso propósito, né? Muitos está em busca, na verdade, de saber o que é que lhe motiva, o que é que faz os olhos brilharem, o coração bater mais forte, e que estão na busca desse propósito. Mas que quando descobrem, né, buscam todas as ferramentas para poder conseguir alcançá-lo. Mas aí, no meio desse caminho, tem um danadinho, né, de um comportamento que é chamado de comportamento sabotador. E um desses comportamentos sabotadores é a procrastinação. Quem aqui, né, quem aí de vocês nunca tentou começar algo ou começou, mas no meio do caminho, né, deixou para trás aquilo que tanto queria? Começou uma atividade, aquilo que você tanto queria fazer, e no meio do caminho você terminou desistindo ou foi empurrando para depois, para amanhã, né? Quem aí também nunca começou, tinha alguma atividade para fazer e diz: amanhã eu faço, né? Depois eu faço, mais tarde eu faço, e foi empurrando com a barriga. O nome disso é procrastinação. Tem um ditado que fala: não deixe para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, né? Esse ditado, as pessoas fazem uma associação à procrastinação. E de fato é verdade. Porém, existe aí vários fatores, principalmente a inteligência emocional. Tem situações que de fato é importante que você deixe sim para amanhã aquilo que você poderia fazer hoje, né? Quantas vezes em algum momento de discussão com com o nosso filho, com a nossa família, com o nosso cônjuge, a gente no calor da emoção teve aquela atitude que dizia: poxa, se eu tivesse pensado mais, eu teria agido diferente, né? Isso é inteligência emocional. Então, tem situações sim que em determinados momentos você precisa deixar para amanhã, para que você tenha uma atitude de forma mais assertiva. Porém, isso não é procrastinação. Isso é realmente uma atitude inteligente, é quando a pessoa é inteligente emocionalmente, que consegue deixar com que a emoção ela se acalme, que a razão tome lugar e que você tenha uma decisão assertiva. O comportamento, a procrastinação, ela acontece quando você tem algo para fazer que é muito importante. Seja um trabalho para realizar, seja visitar um parente que nunca mais você visitou, seja aquele amigo de infância que você tanto queria ligar para ele e vai deixando para depois, seja num relacionamento mesmo de namorado, de marido e mulher, aquela conversa que você precisava ter, mas que você sempre fica adiando por vários motivos. Isso é procrastinação. Então, a procrastinação é todo o comportamento sabotador. Por que ele é sabotador? Porque ele sabota o seu propósito, né? Você precisa ter uma conversa com alguém para resolver um determinado problema. Mas por vários motivos, seja por medo, por vergonha, preocupado com o que a outra pessoa vai achar daquilo que você vai dizer, você vai deixando para depois. E esse comportamento de procrastinar, ele começa a afetar a nossa vida. A nossa vida, para vocês terem ideia, é dividida em 4 áreas. A área da vida pessoal, social, familiar e profissional. E dentro dessas 4 áreas, a gente tem várias outras sub-áreas. E a procrastinação, ela pode afetar toda e qualquer área da nossa vida. Por exemplo, quantas vezes você tem aquele check-up para fazer anual e aí você fica postergando esse check-up? Tem medo de ir ao médico? Não marca o médico. Né? Tem que fazer aquele exame? Não marca o exame. O médico passou o exame, perde o vencimento da guia do exame porque não marcou o médico. Né? Então, muitas vezes, isso interfere aonde? Na nossa vida pessoal, na nossa saúde, na verdade. Quantas vezes aquele amigo seu que você tanto queria falar, tanto queria encontrar, quantas vezes a gente não faz assim: vamos marcar, vamos marcar, e nunca marca? Isso é procrastinação. E aí, às vezes, acontece alguma coisa, sei lá, aquela pessoa viaja, ou aquela pessoa adoece, ou aquela pessoa morre, e você diz: meu Deus do céu, eu deveria realmente ter marcado aquele encontro, eu deveria ter
tido aquela conversa, eu deveria ter dado aquele abraço. Quantas vezes a gente deixa de ligar para um amigo, realizar uma atividade que o chefe pediu e que era para amanhã, e você vai empurrando esse tipo de comportamento, procrastinar, faz com que você queria tanto ter uma promoção no seu trabalho, mas aí você passa a não ter aquela promoção porque quando você chega num determinado status naquela, sei lá, naquela empresa, você passa a ter comportamentos sabotadores. Você começa a procrastinar aquela atividade que era para ter entregue amanhã, você deixa para depois de amanhã, isso começa a afetar a sua produtividade, começa a afetar o seu trabalho. Consequentemente, aquela promoção que você tanto almejava, que era o seu propósito na sua vida profissional, ela não acontece, né? Então, eu queria ouvir de vocês, se alguém quiser aí dar algum depoimento ou falar se já passou por essa situação de procrastinação, para que a gente bata um papo um pouquinho antes da gente pular para o próximo tópico. Alguém quer participar? Vamos lá. Islaine tá querendo participar. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Olá, Boa noite! boa noite. Gente, para quem não conhece, Islaine, ela é minha amiga e ela é a sócia nesse projeto lindo, Seja Seu Propósito. A gente tem aí a procrastinação, que é um inimigo do nosso propósito, né? Porque a gente vai deixando para amanhã aquele sonho, aquele relacionamento, aquele abraço que a gente poderia ter dado e que não acontece. Eu queria saber, você já passou por essa situação, Isla? Já. Me conte como No, foi. no meu caso, no meu caso é mais na questão da saúde, né? Eu Aham. preciso fazer atividade física porque eu tenho dores na coluna, eu tenho um problema na coluna, mas eu procrastino muito. Porque é meio que aquela empolgação. Você vai se matricular na academia, vai naquele primeiro dia todo feliz, chega em casa se sentindo ótimo, se sentindo leve, agora vai, projeto 2020, e aí passa uma semana, daqui a pouco você está sentindo dor nas pernas, dor nos braços, você já diz, meu Deus, por que que eu vou fazer isso? Então aí eu acabo voltando, não, tá bom, do jeito que tá. Então aí eu vou e procrastino essa questão da academia. Se tem um propósito, se você tem uma meta, se você tem um foco, um destino, você vai e resolve tudo isso, né? Mas Exatamente. aí a pessoa, no meu caso eu, decido por procrastinar, né? O que é complicado. O que te afasta do seu propósito, né, Isla? Sim. Pronto. E eu vou falar agora exatamente desse ponto. O porquê, né, que eu acho que é o que todo mundo aqui quer saber. O porquê que a gente procrastina. Já que a gente tem um propósito, seja quem está buscando o propósito, quem está nesse caminho, né, de busca, de encontrar o seu propósito, ou seja, quem já sabe, né, o propósito, são aquelas pessoas que mais sofrem, são aquelas que sabem o seu propósito, mas, poxa, se eu sei, por que que eu não consigo? Por que que eu não tenho foco? Por que que, né, esse tipo de pessoa ele se angustia demais? E eu vou falar por que isso acontece. Mas obrigada pela sua participação. Beijo. Por nada. Beijo. Então, gente, por que é que a gente procrastina? Né? Muitas pessoas, como o próprio nome do nosso projeto, né? Seja o seu propósito. O seu propósito, ele está dentro de você. A nossa grande dificuldade é saber qual é o nosso propósito, e o nosso trabalho é esse, né? Trazer as ferramentas para vocês trabalharem a inteligência emocional para que vocês descubram o seu propósito e que vocês possam alcançá-los. E nesse caminho para alcançar o propósito, existe aí algumas pedrinhas, né, no meio do caminho que precisam ser chutadas para que vocês realmente alcancem. E um dos motivos pelos quais as pessoas procrastinam é não aquilo que você vai fazer não está atrelado ao seu propósito, ou não está condizente com os seus valores. Eu vou dar um exemplo. Quando você... Vou trazer o exemplo da pessoa egoísta, né? Quem é a pessoa egoísta? É aquela pessoa que só pensa nela. É aquela pessoa que tudo que ela faz gira em torno dela. A pessoa egoísta, ela raramente procrastina. Sabe por que ela raramente procrastina? Porque ela se prioriza. Então, tudo o que ela faz, primeiro ela pensa nela. Ela tem ali a certeza do que ela quer e ela vai em busca daquilo, porque está alinhada aos valores dela. Então, muitas vezes, a gente, quando vai fazer um trabalho, por exemplo, no nosso emprego ou atividade física, como a Islane colocou, às vezes não é algo que a gente gosta, sabe? Não é algo que está atrelado aos nossos valores. Talvez a Islane, que deu o exemplo, não foi uma pessoa que, sei lá, fez atividade física quando era criança, que isso foi realmente algo importante na vida dela. Então é algo que
para ela, por mais que ela saiba que a área da saúde é uma área importante dela cuidar da própria saúde, é algo que para ela não dá tanto valor ainda. Consequentemente, ela procrastina a atividade física. E a procrastinação, ela sempre está atrelada a uma recompensa. Então, por exemplo, eu deixo de ir à academia para assistir Netflix, por exemplo. É mais prazeroso para mim, eu opto pelo prazer do que pela minha necessidade. Então, a procrastinação é sempre quando você adia algo que é necessário e que não necessariamente está atrelado ao seu prazer. Então, um dos motivos pelos quais a gente procrastina é que aquilo que a gente faz, a gente ainda não tem consciência de que aquilo talvez seja muito importante, ou porque talvez aquilo não nos dê tanto prazer. A recompensa daquilo que a gente vai fazer não seja tão positiva pra gente. Exemplo, né, que a gente dá, são pessoas que não gostam de ir pra academia. Vocês já viram pessoas que colocam música, fone de ouvido enquanto malham? Muitas dessas pessoas fazem isso. Por quê? Porque gostam muito de ouvir música e a música é uma recompensa durante a atividade física. Então faz com que ela consiga malhar de forma mais enérgica, porque ela está ali a todo momento sendo recompensada com a música que ela está ouvindo, tá? Um outro motivo pelo qual a gente procrastina é por a gente enxergar o todo, né? Então, às vezes a gente procrastina por a gente achar aquela atividade mais complexa. Muitas vezes a gente também procrastina porque a gente acha que vai dar tempo. E isso aí é um grande perigo. Eu acho que é um dos maiores erros de quem procrastina é sempre achar que vai dar tempo. Né? Vou fazer porque o prazo é amanhã. Só que a diferença de quem procrastina para quem realmente deixa para amanhã por uma eventualidade, hoje eu não estou bem, então eu vou fazer aquela atividade amanhã. Ok. O procrastinador é aquela pessoa que faz disso um hábito. Então, uma coisa é dizer assim, olha, eu não vou fazer essa atividade hoje, porque eu tenho tempo hábil de fazer amanhã, porque é só para entregar lá no sábado, e hoje eu não estou bem, ok. O procrastinador, ele não vai fazer hoje, porque de fato já se tornou um hábito ele só fazer em cima da hora. Então, muitas vezes você procrastina porque não está atrelado aos seus valores, porque você acha a atividade muito complexa, porque você acha que vai dar tempo, e muitas vezes também por uma questão de crenças limitantes, que são pensamentos que a gente tem que não vai dar certo. Então, muitas vezes a gente adia aquela atividade porque a gente já acha que vai dar errado, então, eu vou deixar para amanhã porque amanhã eu vou pedir ajuda de fulano, ou por um excesso de autoconfiança. Autoconfiança é algo positivo, mas que em excesso, como tudo na vida, pode ser negativo. Não, tenho certeza que vai dar certo. Não vai dar errado não, então eu deixo para amanhã, tá? Então, tomem muito cuidado com essa questão da procrastinação, porque ela só distancia vocês daquele grande objetivo da sua vida. Um outro motivo de quem procrastina é de pessoas, de fato, que têm transtornos psicológicos, déficit de atenção, por exemplo, pessoas que estão passando por um processo depressivo, pessoas que estão passando por um processo ansioso, por qualquer motivo na vida. Pessoas, por exemplo, que nessa pandemia perdeu o emprego. Naturalmente, são pessoas que ficam mais ansiosas. Então, embora elas queiram resultado, embora elas queiram estudar, elas queiram se capacitar, aquela situação emocional que ela está vivendo de perda, consequentemente desmotiva. E a preguiça também, que é um pecado, né? Um dos pecados, 7 pecados capitais, a preguiça, ela também é um grande motivo de você procrastinar. Falta de motivação, ela vem exatamente desse contexto. Né? Aquilo que não está atrelado, não está atrelado aos seus valores, você acha que vai dar tempo, talvez você realmente esteja passando por uma situação complicada, e isso vai fazendo com que você tenha esse comportamento de procrastinar. Mas aí, né, como eu digo que tudo tem um lado negativo e tudo tem um lado positivo. O lado positivo é que a procrastinação é algo que a gente pode mudar. Porque ela é um comportamento, todo o nosso comportamento advém da construção do nosso pensamento. Então, se você pensa positivo, se você se sente motivado a buscar aquele propósito, se aquele propósito, né, que você tanto busca está alinhado aos seus valores, consequentemente, você vai se sentir motivado a ter comportamentos mais assertivos. E como tudo funciona aqui na nossa cabecinha, a gente consegue reprogramar, né,
e passar a ter comportamentos mais assertivos e parar de procrastinar. Uma outra coisa muito importante em relação à procrastinação é que às vezes a gente fica esperando o tempo ideal das coisas, né? Achando que esse tempo existe o tempo ideal e não existe. O tempo ideal é o agora. Sempre digo assim, que o tempo ideal é o hoje. Se você quer muito realizar algo, tente realizar hoje. Nunca vai existir um momento extremamente ideal. Por isso que é muito importante trabalhar a inteligência emocional, porque quando a gente trabalha a inteligência emocional, inclusive, a gente consegue se planejar financeiramente para as coisas, né? A gente consegue fazer um planejamento de todas as áreas da nossa vida. Então, talvez você não esteja no melhor momento financeiro, mas você já tem uma estrutura preparada, você tem pessoas que possam te ajudar. Então, você consegue realizar aquela atividade que você esperou tanto no momento ideal. Então, dos comportamentos, dos pensamentos de quem tem um comportamento de procrastinar, é achar que sempre vai existir um momento ideal. Para a gente parar de procrastinar, primeiro, reconheça os seus padrões. Tem pessoas que ela já sabe o que é que ela não gosta de fazer, o que é que não está alinhado ao propósito de vida dela. Por exemplo, Gardênia, não tem jeito, não gosto de fazer atividade física, mas sei que é importante, então eu vou para a academia, se matricula na academia. Primeiro ela passa um tempão para até se matricular, mas ela se matricula. Aí vai um dia, 2, desiste. Ou seja, ela já sabe, né, quais são os padrões de comportamento dela, o que é que, na verdade, não motiva ela, o que é que não está atrelado aos valores. Ela já sabe que tudo que envolver atividade física é algo que ela tem uma tendência a sabotar. E aí, Gardênia, mas qual é a dica, qual é o pulo do gato para isso? Aumente a recompensa. Aumente a recompensa. Se ela sabe que atividade física é algo que ela já reconhece os padrões dela, tudo que envolve atividade física, ela tende a procrastinar. E como a procrastinação sempre está atrelada a uma recompensa, né? Porque a gente deixa de fazer algo necessário para fazer algo mais prazeroso. Então, aumente o prazer, certo? Se existe a necessidade, Gardênia, eu quero muito trabalhar na área da minha vida a saúde. Aumente o prazer. Pessoas que não gosta de malhar, coloca o fone, mas gosta de ouvir música, coloca a música. A academia tem televisão, vai malhando e vai assistindo televisão. Ou seja, coloque sempre um prazer atrelado àquela atividade, tá? Segundo ponto, tente eliminar os estímulos externos. Eu tô aqui trabalhando, de repente eu já me pego cantando a música que eu coloquei para tocar lá no Spotify. Né? Liguei lá na televisão, deixei o jornal passando, eu tô aqui trabalhando e olhando para a televisão. Então, tire os estímulos externos para que você possa parar de procrastinar. Independente da área da sua vida que você procrastina, tente eliminar os estímulos externos, ou seja, tudo aquilo que é mais atrativo do que o que você, de fato, teria que fazer. O terceiro ponto, faça uma coisa de cada vez. Faça por partes. É muito importante que quando a gente vai fazer atividades complexas, para que ao invés de a gente procrastinar, a gente fatia essas atividades para que elas se tornem mais fáceis. Uma outra coisa muito importante é, a próxima dica é, dentro de cada etapa, monte processos para cada atividade que você vai fazer. Faça um checklist. Eu elimino todos os estímulos para não me dispersar, fiz o checklist e vou fazer a minha atividade. Resumindo, você conclui a atividade e você obtém a sua recompensa. E, por último, né, a última dica que eu dou, controle esse comportamento para que ele não se torne um hábito. A grande sacada de quem quer deixar de procrastinar é controlar o comportamento. Então, tudo, gente, a gente consegue alcançar ou destruir o nosso propósito através do nosso comportamento. Então, controle esse comportamento antes que ele se torne um hábito. Porque depois que ele se torna um hábito, entra no automático. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui sabe dirigir, quem sabe dirigir, né? Quem tem carteira de habilitação, vai entender o que eu estou dizendo. Quando você vai dirigir, você tá na autoescola, você fica, meu Deus do céu, como é que uma pessoa um dia na vida consegue aprender a dirigir? Porque tem que rodar a chave, tem que pisar o pé na embreagem, tem que pisar o pé no acelerador, tem que olhar para frente, tem que olhar para o retrovisor do lado, o retrovisor do meio, buzinar, dar seta para a direita, para a esquerda, a pessoa fica doidinha. Eu passei por isso, né? Porque é extremamente complexo você imaginar como uma pessoa consegue dirigir, sendo que tem 1000 coisas para fazer, né? Mas
Quando a repetição se torna um hábito, ela faz tão no automático que ela não pensa mais. Quem aqui que já tem carteira de habilitação não pensa? Eita, agora o sinal abriu, eu tenho que pisar na embreagem, pisar no acelerador, tirar o pé devagarzinho. Não passa, não pensa mais, não passa mais pelo pensamento. Por quê? Porque já está no automático. Isso é bom? Isso é bom porque poupa energia do nosso cérebro. E o hábito é feito para isso, né? O hábito é feito para que a gente que o cérebro consuma menos energia. Só que qual é o perigo do hábito? O perigo do hábito é que você começa a não se dar conta mais daquilo que você está fazendo. Então, quando a procrastinação se torna um hábito, você já faz aquilo tão automático que você não se dá conta. Então, cada vez mais você vai se afastando do seu propósito. É por isso que a procrastinação é um grande inimigo, né, do nosso propósito. Por quê? A partir do momento que ela se torna um hábito, ela entrou no automático, você vai repetindo aquele comportamento várias vezes sem nem perceber. Você começa a dar aquela desculpa de dizer, não, menino, mas isso dá tempo, eu faço amanhã, nem se... Olha, tá de boas, viu? Fique tranquilo que amanhã eu termino. E vai, e aí compromete o resultado no seu trabalho, compromete os seus relacionamentos, né? Compromete a sua vida amorosa, as suas amizades. Então, cuidem dos seus comportamentos, da procrastinação, antes que elas se tornem um hábito, tá? Eu agora vou ler os comentários, pra gente, né, antes da gente encerrar a nossa live. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar no nosso ao vivo, para que a gente possa bater um papo e tirar essas dúvidas? Slane está dizendo que até as desculpas para não fazer algo vira verdade. Exatamente. O nosso cérebro, gente, ele é muito inteligente, né? Ele acredita no que a gente diz para ele, né? Claro que, lembra que eu falei de pessoas positivas? A positividade é algo muito importante, porque o nosso cérebro acredita. Se você diz assim, eu não vou conseguir, ferrou. Seu cérebro ali já captou o não e ele vai no comando do que você disse. E a partir do momento que você diz assim, eu vou conseguir, né? O negócio anda e flui. Então, cuidado muito com as desculpas que vocês dão. É aquele ditado que diz assim, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Por quê? Porque o seu cérebro capta o que você está dizendo para você mesmo. Quando a gente fala que o seu propósito está dentro de você, é exatamente por isso, né? Tudo dentro da sua cabecinha. Se você diz ao seu cérebro, eu não vou conseguir, você não consegue mesmo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Olha, Vitória quer participar. Olá! Oi, eu deixei até uma dúvida aí na caixinha. Tá. A minha maior dificuldade hoje em dia é conciliar o trabalho com o meu propósito, né? Eu tenho um canal, eu queria conteúdo para a internet e tudo mais, e hoje em dia eu tô tendo muita dificuldade em produzir conteúdo, como eu fazia com muita frequência antigamente. E agora eu quase nunca tenho tempo, e o tempo que eu tenho, eu priorizo o meu lazer, né? Eu penso em descansar. Então eu queria saber como se organizar melhor para distribuir direito assim, as demandas do dia, as tarefas e conseguir conciliar tudo, assim. Tá. Vou ler aqui sua pergunta. Minha maior dificuldade hoje é conciliar o meu trabalho com o meu propósito. Queria saber como me organizar. Então, Vitória, o que acontece? A nossa vida, ela não é feita de uma área só, né? Eu falei inicialmente que a gente tem 4 áreas, e dentro dessas 4 áreas da nossa vida, que é a pessoal, a social, a familiar e profissional, a gente tem várias outras áreas. E que todas essas áreas, elas precisam realmente ser cuidadas. A gente precisa dar uma atenção para cada área da nossa vida. E em determinados momentos da nossa vida, seja porque você, né, está no seu processo de se formando para se firmar enquanto profissional, seja para quem é mãe e que está vivendo um momento de dedicação ao filho, vocês vão vivendo prioridades durante o momento da vida de vocês, tá? Então, assim, quando você descobre o seu propósito, o propósito ele é algo grande que ele pode englobar várias áreas da sua vida. Você não precisa ter um propósito apenas na área profissional, nem apenas na área pessoal, nem na familiar, nem na social. O propósito é algo grande que cabe vários outros subpropósitos que está atrelado ao seu valor. Porém, dentro do seu propósito vai existir a escala de prioridades, sim.
por vários motivos. Por exemplo, você hoje diz que sua dificuldade é conciliar o seu trabalho com o seu propósito. Você precisa entender, nesse momento da sua vida, o que é mais prioritário para você. Né? Gardenia, eu tenho um sonho, né, de profissionalmente me firmar como, não sei, social media, influencer, mas hoje o meu trabalho é importante porque através dele eu consigo os recursos necessários para o meu propósito lá na frente. Eu preciso do meu trabalho porque é com ele que eu pago os cursos para investir na minha profissão, nos meus equipamentos para gravar os meus vídeos, né? Me firmar, eu preciso ter essa experiência formal para que eu possa ser reconhecida e que isso são etapas, isso é uma trilha que você percorre para que lá na frente você alcance, né, o seu propósito. Então, assim, só que, claro, aí entra uma ferramenta que a gente também vai lá na frente tá falando sobre isso, que é a gestão de tempo, né? A gente aprender a gerenciar o nosso tempo de acordo com tudo que está atrelado ao nosso propósito. Tem muitas pessoas que, eu digo que o tempo é a única coisa que não volta e a única coisa que você não consegue comprar, né? E muitas pessoas desperdiçam tempo com coisas que afastam ela do propósito. Por exemplo, Gardenia, eu preciso trabalhar, eu trabalho X horas por dia. E o meu trabalho faz com que eu não consiga gravar tanto conteúdo para a internet como eu gostaria. Aí eu pergunto a você, Vitória, mas o seu trabalho é importante para você? Aí você diz, Gardenia, é muito importante. Então tá tudo bem. Você está vivendo esse momento. Quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos, estou começando a minha carreira profissional agora. Eu digo, Vitória, então tá tudo bem. Você não precisa acelerar o seu tempo de forma que você não consiga cumprir etapas que são importantes na sua vida. Agora, outra coisa diferente é, por exemplo, Gardenia, eu trabalho 6 horas lá no meu emprego, as outras 6 horas que eu também poderia estar produzindo, eu estou no Instagram vendo coisas aleatórias que nem tem a ver com o meu nicho, enquanto influencer, enquanto social media, e também não tem nada a ver com o trabalho que eu faço. Eu estou ali só fazendo. Aí eu te pergunto, Vitória, é puramente por lazer? Aí você diz, não. Se fosse 1 hora e meia, eu diria que era lazer, já se tornou um hábito. Eu já fico aí no Instagram 5, 10 horas que eu nem percebo. Então, a grande dificuldade da gente gerenciar o nosso tempo é estar com a consciência, na verdade, se aquilo que você está fazendo está te aproximando ou está te afastando do seu propósito. E lembrar que a nossa vida não é feita de uma área só. Então tá tudo bem você, em alguns momentos, deixar de produzir conteúdo para visitar um parente seu. Deixar de produzir um conteúdo para que você possa sair com suas amigas. Deixar de produzir um conteúdo para assistir um filme na Netflix. Agora, uma coisa é você assistir um filme, outra coisa é você dizer assim, Gardenia, eu assisto um filme todos os dias. Aí eu faço uma conta de quantas horas você deixa de fazer outras coisas. Então, fatie seu tempo. Quantas horas tem a minha semana? Quantas horas eu gostaria de distribuir para o lazer, para o seu canal, para o seu trabalho formal, para a sua vida pessoal? Então, utilizar as ferramentas de gestão de tempo, que a gente também vai falar, mas sempre lembrando, né? A essência do nosso projeto aqui é sempre lembrando, com a preocupação de que aquilo que você está fazendo está te afastando ou está te aproximando do seu propósito? Respondi, Vitória. Eu sempre tento usar o checklist, né, para dar conta de tudo. Acabo que às vezes consigo, às vezes não, então depende muito, assim. Mas quando você fala assim em relação a prioridades, eu sei que a minha prioridade no momento está sendo o trabalho, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu me entregar 100% para o trabalho e deixar de lado o meu propósito, que, por exemplo, é criar o conteúdo. Se eu parar de criar conteúdo, eu vou acabar me afastando do propósito, sabe? Sim. Por mais que eu esteja nesse momento focando no trabalho e tudo mais. Então, às vezes fica um pouco assim difícil. Perfeito. Né? Porque por mais que eu tenha que focar no trabalho, e se eu parar de criar meu conteúdo e tudo mais, eu acabo me afastando do meu propósito. Isso
acaba me deixando muito mal e eu tento me organizar ao máximo e às vezes eu não consigo. Perfeito. Vitória, a gente, inclusive, existem ferramentas para que você possa saber dentro da sua vida qual é aquela, eu costumo dizer assim, qual é aquela que é a peça, é a primeira peça do dominó. Já viu aquele ditado que diz assim, efeito dominó? O que é o efeito dominó? É quando você pega uma peça e você bate e todas as outras caem. Tá? Isso, eu digo que na nossa vida, cada pecinha do dominó é uma sub-área da nossa vida. Mas a gente tem uma área que é a primeira peça do dominó. É aquela área que, se ela tiver firme, todas as outras estarão firmes. Mas se ela cair, todas as outras caem. Então, a gente tem ferramentas para que possa fazer em você e você saber o seguinte, qual é, de fato, a minha primeira peça do dominó? Porque na vida tem uma outra coisa que eu digo assim, você pode alcançar, né, coisas que são inimagináveis para você. Porém, a gente não consegue alcançar tudo ao mesmo tempo. Então, a vida realmente precisa de escolhas. É a parte ruim. Né? Não vou dizer ruim, mas às vezes a gente tem algumas coisas em detrimento de outras. Então, quando você diz assim, Gardênia, as duas coisas são extremamente importantes para mim. Mas eu sei que se eu paro de fazer tudo na minha vida para produzir conteúdo, eu vou ter o resultado que eu quero. Então, a gente vai ter ferramentas para você realmente descobrir se você parar tudo o que você está fazendo no quesito trabalho, por exemplo. Porque aí a gente entra na área profissional. Você está em dúvida entre duas coisas. Gardênia, eu quero produzir conteúdo, porque é o meu propósito, e eu também preciso trabalhar duas coisas dentro de uma mesma área, que é a área profissional. E aí vai chegar um momento que você vai descobrir dessas duas, falando da vida profissional, qual é a primeira peça do dominó. E aí, quando você descobre, que é aquilo que eu sempre bato nessa tecla, quando você descobre de fato qual é o seu propósito, aí, filha, nada te segura. Aí o mundo pode acabar que você tá ali, firme no seu propósito, usando as ferramentas de forma correta. E o nosso objetivo é esse, é fazer com que você descubra qual é a primeira peça do seu dominó. Qual é aquela que, se você fortalecer, todas estão fortalecidas, mas que se você, de fato, não segurar aquela pedra, ela vai derrubar todas as outras. Então, Vitória, de fato trabalhar para que você descubra realmente se isso te angustia, né? Se isso te angustia é porque não está legal, é algo que você de fato precisa trabalhar para saber assim, poxa, será que eu tenho 10 horas do meu dia dedicado ao trabalho? Vamos supor que você dedique 10 horas. Eu não acho que está valendo a pena dedicar 5 e 5. Eu queria dedicar 8 e 2 ou 10 horas só aquele ponto. Então, para isso a gente tem ferramentas, sim, para que você possa, de fato, descobrir exatamente qual é o seu propósito macro e qual é o seu propósito dentro de cada área da sua vida. Tirei sua dúvida, Vitória? Sim, sim. Muito obrigada. Olá! Ela de novo. Então, foi uma frase que eu escutei essa semana, na verdade, que me deixou bem intrigada. E o motivo, na verdade, o momento de estresse faz com que a pessoa repense tudo que ela está vivendo. E isso meio que gera um gatilho nela de, peraí, eu vou parar de procrastinar, eu tenho que observar o que realmente eu quero, que foi isso mais ou menos que você conversou com Vitória, né? Exatamente. E eu achei muito forte essa palavra aqui, o motivo, o momento que a pessoa está com dificuldades, com problemas, ela começa a enxergar, abrir o seu leque, né? Suas tem uma outra frase, Isla, até para parafrasear isso que você está dizendo. Já viu aquele ditado, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor? Pois é. A dor, o medo, as situações difíceis, ela faz com que a gente consiga se reinventar, que a gente consiga sair da caixa, né? Pensar fora da caixa, na verdade. E que a gente comece a pensar assim, epa, eu tenho que parar, preciso mudar a minha vida, seja em qualquer aspecto, né? Seja em qualquer área. Preciso começar uma dieta, uma atividade física, preciso cuidar mais da minha saúde, preciso me desenvolver mais intelectualmente, enfim. Então, exatamente isso que você falou. E quando você descobre, né? Voltando ao exemplo do Vitória, quando você descobre a sua primeira pecinha do dominó,
Aí, minha filha, tu vai longe que ninguém te segura e, de fato, você alcança. Beijo, um beijo, um beijo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Boa noite.